Bom dia, irmãos. Bom, é um prazer estar novamente aqui com vocês. E sábado passado eu estive filmando lá no Quintino, né? Até tinha por me buscar na central, porque os louvores da central eu toco, os hinos, e enquanto o pianista do dia não chega, eu troco também o primeiro hino da escola sabatina. Por isso que deu para eu chegar aqui em tempo. A Beth também foi me buscar hoje. Obrigada, viu, Beth? Deus abençoe vocês. Obrigado, então, pelo convite. O Sandoval convidou-me, não, quem convidou foi o marido da Beth. Aí o Sandoval me ligou dizendo que haveria uma mudança de data, eu iria aqui semana que vem. Mas seria um sábado missionário, né? O primeiro sábado realmente missionário do ano, né? Acabaram as férias. E agora nós estamos aqui para falar do nosso Deus. Antes de abrirmos a nossa Bíblia, fechem os olhos. Pai bondoso e querido, estamos em tuas mãos. O nosso coração está em tuas mãos. A nossa vida está em tuas mãos. Como o hino cantado foi dito, quero ser a sua presença, quero estar ao seu lado, acariciando-te suavemente para você dormir. E finaliza, eu só quero uma coisa, só quero ser o seu Deus. E é isso que nós queremos nesse instante, Senhor. Os nossos corações, a nossa mente, tem apenas uma pessoa aqui, o Senhor. Amém. Abençoe-nos e receba-nos pelo teu Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia. Eu estou com uma Bíblia na linguagem de hoje, comprei, mas comprei com a letra miudinha. Aí alguém virou para mim, você está com coragem de ler na Bíblia miudinha? A gente também vai perdendo a visão, meu irmão. São 66 anos de vida. Mas abra só em Lucas, no capítulo 15. Jesus sempre contava as suas histórias, mas antes ele fazia algumas coisas para preparar os corações das pessoas que o ouviam. No capítulo 14, antes de lermos o 15, vocês veem aqui que temos como título, eu estou lendo na linguagem de hoje: outra cura no sábado, humildade e hospitalidade, a parábola da grande festa e as condições para ser um seguidor de Jesus. Fala que é sobre o salvo sem gosto. Mas no capítulo 15, nós temos aqui 3 grandes perdas. E dessas 3 grandes perdas, temos 3 grandes resgates. E desses 3 grandes resgates, nós temos 3 grandes lições. Jesus nos ensinou. Todos nós conhecemos a ovelha perdida, depois temos a moeda perdida, e depois temos a parábola do filho pródigo, ou filho perdido. Jesus queria alcançar os corações ali das pessoas, contando então estas 3 partes da história. O capítulo é longo, nós vamos ler alguns versículos ao longo de discorrermos aqui. E para nós lermos a primeira parte da ovelha perdida, muitos cobradores de impostos em certa ocasião e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: esse homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com ele. Não pode ser tão bom. Então Jesus contou 3 parábolas. A primeira seria: se algum de vocês
tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99, vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Jesus continuou, verso 8: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurar? Ela acende uma lâmpada, acende, vai à casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando encontra sua moeda, convida as amigas e vizinhos e diz: fiquem felizes comigo, porque achei a minha moeda perdida. E depois vem, Jesus disse de novo: um homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai, estamos até no verso 11: pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança, que eu vou embora. E o pai repartiu os bens entre os 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo em interação, partiu para um país que ficava muito longe, e ali viveu uma vida cheia de pecados e desperdiçou tudo que tinha. Vamos parar para pensar sobre essas 3 grandes perdas. A primeira perda que Jesus menciona aqui é da ovelha perdida. Por que Jesus mencionou primeiro da ovelha perdida? Porque Jesus sabia que a grande maioria dos judeus cuidava das suas ovelhas, das suas cabras, tinha um grande, imenso amor por elas. Para os irmãos terem uma ideia, quando o pastor pegava todo o seu rebanho, ele contava ovelha por ovelha, ele usava aquele cajado. Vocês sabem para quê? Era para puxar a ovelha para o cantinho? Não. Porque aquele cajado tinha 2 funções. A primeira função era realmente de ir separando as ovelhas. E a segunda função era para que ele, o pastor, procurasse na cabeça das ovelhas bichos. Porque as ovelhas, elas não são como os cavalos ou como os cachorros, abanando os rabos e tirando os bichinhos que ficam te incomodando ali. Ele puxava a ovelha pelo pescocinho até ele e olhava muito bem, era o que Davi fazia, olhava muito bem a cabecinha da ovelha e os olhos, a boca também, mas mais importante era a cabecinha e os olhos. Por quê? Os parasitas, as moscas, tudo isso vinham nas ovelhas e elas só sabiam bater, elas não tinham como afastar os bichinhos. Então o pastor tinha que prestar atenção nisso. Quando ele punha as ovelhas dentro, todas as vezes, para dentro do curral, ele pegava o cajado, puxava a ovelhinha muito calma, tranquila, pegava a ovelhinha com o cajado, puxava, olhava os olhinhos de cada ovelha e olhava a cabecinha de cada ovelha para ver se não tinha bichos parasitas ali que poderiam estragar a saúde das suas ovelhas. Então era um serviço de muita paciência. Jesus começou então este sermão dele falando sobre a perda de uma ovelha só. Nós já estamos cansados de ouvir falar sobre estes sermões, não é sempre a mesma coisa, tá? Mas hoje vamos fazer uma aplicação diferente. Eu e você somos essas ovelhas. Jesus faz sem revista todos nós, todas as noites antes de dormir. Você pode ser rebelde, não querer ser puxado pela mão de Cristo, significando o cajado, para Cristo observar se você está bem, se a sua saúde mental está bem, se a sua saúde física está ótima, e se principalmente a sua saúde espiritual
está de acordo com ele. Cristo faz isso. Mas há uma outra grande coisa. Quando eles perdiam uma ovelha, eles iam procurar até no dia de sábado. Se caísse um animal deles dentro do buraco, eles iam lá e resgatavam mesmo. E eles criticavam Jesus por fazer curas no sábado. A grande perda que esse homem sofreu foi de uma ovelha só. Ele tinha 100. Na explicação de Jesus, a ovelha se perdeu. Um problema que as ovelhas têm em comum, quando se é criador de ovelhas, é que elas não podem ver o pasto mais verdinho do lado de lá. Olhem a blusa dessa irmã e a camisa daquele mocinho lá. É um verde bem forte, né? As ovelhas são atraídas por esse verde. Então, se o pasto que o pastor as leva, o capim não está verdinho, algumas sempre ficam olhando o capim lá do outro lado. E às vezes escapa e vai para aquele lugar. E ela não sabe voltar. Ela não sabe, tanto que ela não sabe nem se cuidar. Ela não sabe voltar. Quando essa ovelha se perde, a única coisa que ela faz é balir. Tá vendo, crianças? Não imito muito bem não, mas tudo bem. Ela só sabe balir, pedindo o quê? Como se fosse socorro, socorro, eu estou perdida aqui, por favor me ajude. Aquele homem então sai em busca dessa ovelha. Ele olhou, examinou uma por uma. Que horas que ele foi buscar a ovelha? Esperou dormir, tranquilo. Depois ele levantou-se de manhã e foi buscar as ovelhas? Não, de acordo com o que Jesus fala aqui, você interpreta que aquele homem colocou as 99 dentro do curral, inspecionando uma por uma. Depois ele saiu durante a noite. Lugares escuros, se tinha lua, a lua alumiava ou iluminava. Se não tinha lua, ele não tinha o que fazer. E ele saiu no meio da escuridão, no meio da escuridão. E ele foi buscar, procurar. Você sairia para procurar no meio de um lugar escuro, fechado, uma escuridão quase total, cheio de barrancos, de precipícios, de espinheiros? Porque os pastos bons ficavam no meio desses lugares. Você sairia para buscar alguém no meio da noite que você não conhece muito bem? A pessoa fala assim: olha, eu fui vítima de ladrões, eu estou aqui jogado, nu aqui. O que você faz? Vai lá buscar? Não, você pensa duas vezes. Não, se eu for, os ladrões podem estar por perto ainda e me machucar. Não foi que pensaram o sacerdote e o levita que passaram com o bom samaritano? Bom, mas Jesus, vejam bem a sabedoria de Jesus, disse o seguinte: aquele homem saiu à noite, andou a noite inteirinha gritando pela ovelha. Ele não saiu em silêncio, ele saiu gritando. Cada ovelha tem o seu nome. Suponhamos que aquela ovelha se chamasse Davi. Então ele saiu gritando por aquela escuridão com o seu cajado na mão. Não tinha lanterna, não tinha nada, só os seus olhos. E procurando: Davi, Davi. É uma resposta. E quando ele chega no precipício, ele escuta um fraco barulho. Ele vê que é um precipício. Todos nós, quando viajamos com carro e passamos em beiradas de precipício, nós ficamos com o coração na mão, com medo que venha, principalmente se for pista simples, com medo que venha um caminhão do lado e nos pegue. Olhando assim no precipício, ele não teve medo. Quando ele escutou, fraquinho, o cara ficava rouca já de tanto gritar. Lembra-se daquele hino? Ovelha errante, né? Eu já fui ovelha errante, depois eu me afastei, né? É um hino lindo esse, maravilhoso. Então, aquele pastor desceu, pegou aquela ovelha. A primeira coisa que ele fez, qual foi?
ela estava presa nos espinhos, porque ela tinha escorregado pelo barranco. E ele devagarinho, segurando nos pedacinhos de raízes que ficam normalmente nesses barrancos, ele foi descendo aos pouquinhos, até que conseguiu pegar a ovelha. A ovelha é grande, irmãos. Mas o que ele fez? Como aquela foto de Jesus, os irmãos já viram, pegou a ovelha, tirou a ovelha daqueles espinhos, sangravam as suas mãos. Ele estava suado, ele estava cansado, ele tinha cuidado daquelas 100 ovelhas o dia inteiro. E agora ele está à base de madrugada, ele compra outra ovelha, não podia mais dormir, ele tinha que sair com as outras e levar ela de volta. Ela estava machucada, suja, arranhada, e ele também, mas ele pegou as duas patas traseiras e dianteiras, colocou-a no seu pescoço e penosamente subiu aquele barranco. A ovelha sou eu e você. Jesus desceu o precipício da morte. Quando passou aquele filme, que foi feito o último filme sobre a morte de Jesus, por Mel Gibson, foi ele quem fez isso. Ele leu todo o espírito de profecia nosso, da senhora White, para poder fazer o filme. Ele leu todinho. E depois que ele leu, ele falou: não, eu vou fazer o filme. E o filme realmente retratou corretamente a crueldade dos judeus, dos romanos. Os romanos eram até melhores. Mas a crucifixão não era uma morte dos judeus, era uma morte dos romanos. Era a invenção dos romanos. Os judeus, a morte era o apedrejamento. Então, quando ele fez aquele filme, Mel Gibson tornou-se um homem diferente, porque ele leu os livros de profecia. A ovelha, Jesus desceu lá no pior precipício do mundo, a morte para Deus. Cortou o contato com Deus. Os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estavam separados agora. E aí então ele levou a mim e a você, carregou nos braços. Ressuscitou, morreu de braços abertos, está lá de braços abertos. E Jesus, olhando a multidão, ele percebeu que teria que contar uma outra história. E ele então contou a próxima. Agora era a primeira história, para os judeus era uma perda material. A segunda história da perda que ele contou foi da moeda perdida. Também era uma perda material, porque apenas as moedas de prata valiam muito naquele tempo. O ouro não tinha quase valores. Hoje não, hoje o ouro é muito mais valorizado. Mas naquela época era prata. E aquela mulher, ela tinha 10 moedas de prata. E ela perdeu uma só. Aquela que ela perdeu, ela falou: mas o que eu vou fazer agora? Eu preciso da outra moeda. É o mesmo significado. Tem 3 coisas em comum entre as 3 histórias de Jesus. O que a mulher precisou fazer? O que diz na sua Bíblia? Ela varreu, muito bem varrido, olhou debaixo de todos os móveis, limpou tudo, desceu tudo, limpou, para poder achar a sua moeda. Provavelmente a moeda dela tenha caído num vãozinho assim do chão, e ela não tivesse visto. Não sei se a casa dela tinha ladrilhos, naquela época eram ladrilhos para os ricos, para os pobres era terrão mesmo, terra bruta. Mas ela teve então a paciência também do pastor. Ela passou o tempo todo limpando. Quanto tempo você leva para fazer uma faxina? Um dia todo, não é, mulheres? Não é um dia todo quase que a gente vai fazer uma faxina em casa, não é? A filha da Beth está concordando, porque ela ajuda a mamãe, né? Então, se você, aquela mulher, naquele tempo, sem vassoura, sem nada, sem detergente, sem sabão, eles usavam um tal de potassa, que era dos lavandeiros de roupas. Mas
procurou, limpou, desceu os móveis, abriu gavetas, fez tudo o que tinha que fazer. Deixou tudo limpo. A hora que tudo ficou limpo, ela achou a moeda. Eu e você temos as nossas moedas. Os nossos pais, nós somos as nossas moedas. Nós somos as moedas. E os pais têm seus filhos que são as moedas. Observem que a moeda, quem foi que perdeu a moeda? Foi a mulher ou a moeda se perdeu sozinha? E a ovelha? Foi o pastor ou foi a mulher? Desculpe, foi o pastor ou foi a ovelha? Foi a ovelha que se perdeu sozinha, mas a moeda não se perdeu sozinha. Quem perdeu a moeda? Agora Jesus estava chegando ao que ele queria dizer, foi a mulher. Então nós temos aqui a linda e maravilhosa história do resgate de Jesus por nós, principalmente pais e mães, seus filhos estarem junto com vocês cuidando como o pastor cuida, cuidando da saúde, vocês cuidam dos filhos, vocês dão alimentação, vocês dão educação, mas um dia eles podem se perder, achar o campo lá verdinho e saírem de perto de você. O que você tem que fazer? Procurar diligentemente limpar. Limpar na Bíblia significa a mente estar limpa de tudo, porque Jesus não pode entrar no meu e no seu coração ou mente se estiver entulhada de móveis, de pecados, de tanta porcaria. Então é necessário que nós nos limpemos para poder acharmos aquela moedinha. Observe que a mulher também fez uma festa e aquele homem também fez outra festa. E depois vem a parábola do filho pródigo. O filho pediu para dividir todas as suas coisas, estava cansado de trabalhar para o pai dele, era jovem, quis conhecer a Campina Verdinha do lado de lá. Para ele não estava suficiente o caminho daqui, a Campina Verdinha das ovelhas. E então saiu. Todos conhecemos a história, mas uma coisa que eu quero parar para dizer: o filho, quem é o filho pródigo? Somos eu e vocês. Eu e você somos o filho pródigo. Por quê? Nós nos alijamos de Deus, nós nos afastamos dele, nós vamos por outros caminhos que são mais fáceis, mais rápidos, principalmente para ganhar dinheiro, suborno, né, Beth? E outras coisas, nós conversamos sobre isso hoje. Quantas coisas acontecem em nossa vida porque nós estamos presos a este mundo. Aquele pai chorou e implorou para o filho ficar, mas ele não quis, ele foi, fez a vontade dele. Tudo bem, Deus permite que eu e você façamos a nossa vontade, somos seres livres. Mas acontece que aquele filho se perdeu com mulheres imorais. Estamos estudando, né, essa semana sobre a sabedoria, esse trimestre da sabedoria. Ele se perdeu com mulheres imorais. Ele se perdeu todo o seu dinheiro com amigos infiéis. Ele então caminhou realmente para a casa da perdição. E quando ele caminhou realmente para a casa da perdição e foi lá comer lavagem com os porcos. Quem são os porcos, irmãos? Os porcos são todos os demônios, porque cada um tem uma atividade. A hoste demoníaca, cada um tem uma atividade na vida. Um faz você falar muito, você falar mal da vida dos outros. O outro faz você ser muito bravo, muito zangado com tudo, qualquer coisa você quer dar o troco. O outro faz você ser vingativo. O outro faz brigas entre marido e mulher. E cada um deles vai assim. E o filho pródigo estava no meio daquilo tudo, mas de repente, o que aconteceu? O pai foi buscá-lo. A ovelha perdida, quem foi buscar? Vamos responder?
Pastor. Vamos participar. A ovelha perdida, quem foi buscou? Foi o pastor. Mas o pastor tinha perdido a ovelha? Não. A moeda perdida, alguém foi buscá-la? A mulher. O que ela era da moeda? Dona. Não é isso? Proprietária. Ela precisava daquela moeda. Aquela moeda não podia sumir. As 10 estavam sobre o quê? Os cuidados dela. Assim como as ovelhas estavam sobre o pastor. Era a mulher quem tinha que buscar. As responsabilidades espirituais de nossa vida somos eu e você que temos que buscar. Então não adianta eu chegar até você e falar assim: irmão, você está errado, está fazendo isso e aquilo, e eu vou embora e não faço uma oração com você, não oro por você, não oro com você. Eu me julgo o quê? Juiz? Não podemos fazer isso. Quando o filho pródigo decidiu voltar, ele decidiu voltar por quê? Ele não quis comer mais o quê? As porcarias. Tem algumas traduções que dizem que o patrão não deixava nem ele comer as lavagens dos porcos por causa da grande fome. Tem uma outra tradução que diz que ele comia. Não sei a mais correta, mas se ele comia das botas ali dos porcos, ele era judeu. Olha Jesus falando, por quê? Muitos judeus naquela época criavam porcos, irmãos. Aqueles ávidos e gananciosos, eles criavam porcos. Por que vocês acham que Jesus mandou o demônio entrar nos porcos naquela vez dos endemoniados? Do endemoniado de Gadareno. Entra nos porcos. Foi a lição que Jesus deu. Eu falei para não comerem carne imunda. E vocês ainda criam isso. Ainda fazem comércio. Pensem nisso. A minha vida e a sua. Que tipo de comércio está tendo? Estamos criando porcos. Os nossos pecados estão nos atraindo para fora da igreja. O campinho lá fora está mais verdinho. A televisão é melhor, é mais suficiente do que eu ficar lendo a Bíblia ou orar. Ou então entrar num site religioso, ou a TV Novo Tempo. Será que lá fora é melhor? As novelas são melhores? Os filmes são melhores? Então nós temos que pesar as nossas atitudes. E foi isso que o moço fez. Quando ele percebeu que ele estava comendo porcaria junto com os porcos, o Espírito Santo tocou ele no coração e ele parou para ouvir. Nós temos que parar para ouvir. Quando ele parou para ouvir, ele sentiu que o Espírito Santo estava dizendo: volta para casa. E na mesma hora ali, ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito. Pior pecador que tinha aparecido por ali. O cuidador de porcos. O homem adúltero. O homem que gastou toda a sua riqueza com amigos. Imagine todos os pecados infames que existem nesse mundo, ele confessou. Mas ele voltou para casa. Quem foi que o recebeu? O pai. Onde estava o pai? Dentro de casa? Não. Onde ele estava? No caminho. Na beira do caminho. No final do caminho da casa dele. A fazenda ficava bem longe. E depois tinha o quê? As fazendas sempre tem cercas, né? Tem aquelas cancelas para se passar. Depois tem aqueles portões de madeira. Antigamente era assim, não lembro mais se são mais. Se mudaram, né? Ele chegou até lá, abriu os portões, todos os dias ele ficava ali esperando. Todos os dias. E quando ele visualizou de longe, imagine, pessoa de idade, velha, olhar de longe e enxergar o filho, o que ele fez? Ele não esperou a parada que o filho chegasse. Não, deixa ele chegar até aqui. Foi ele que saiu bem feito para ele. Agora vem aí pedir arrego para mim. Deus é assim? Nós somos assim? Às vezes, né? Nós somos sim. Às vezes nós somos. E não tem ninguém que diga: eu não faço assim. É gente muito. Todo mundo faz. Deus não.
aquele homem, aquele pai representando Deus, correu ao encontro dele. Não esperou que ele viesse. Correu ao encontro dele. A ovelha, quem correu para achá-la foi o pastor. A moeda, quem correu para achá-la foi a dona da moeda. E o filho pródigo, quem correu para ele, não para achá-lo, foi o pai. Vocês entenderam? Só que os três deram uma grande festa quando encontraram as suas coisas perdidas. Olhem, leiam na sua Bíblia. Todos os três deram uma grande festa. E Jesus estava dizendo que tudo que seria encontrado, estava dizendo ali, seria a sua morte, a sua ressurreição, a sua volta, nós ressuscitados, vivos juntos, iríamos para o céu e voltaríamos para esta terra. Tudo estava incluso nessas três festas, que as três coisas perdidas foram dadas em honra a elas. Conhecendo, então, vamos nos alongar. Eu quero terminar dizendo o seguinte: eu sou uma ovelha perdida, você é? Será que estamos perdidos lá no mundo, lá? Está mais fácil ficar no mundo dentro da sua própria casa do que estar aqui dentro da igreja? A moeda de prata, insensível, não pensa em nada, são o quê? Os filhos que nós temos que guiar nos caminhos certos e corretos. E depois nós temos, então, o que mais? Nós temos, meus queridos irmãos, o filho que some, desaparece, mas ele já era adulto. E o próprio Deus tocou o coração dele com seu Espírito Santo para ele sair do meio dos porcos. Meu convite hoje é: vamos limpar a nossa mente? Vamos sair do meio dos porcos? Os porcos são só demônios. Demônio do ódio, da inveja, do fracasso, da raiva. Todos os pecados nos 10 mandamentos. Todos os pecados. Os demônios fazem questão de nos dominar. Como dominaram aquele jovem? Mas quem correu em socorro foi Deus. Observem que a festa dada pela mulher da moeda de prata, ela convidou quem? Só as amigas feminino e as vizinhas. Ela não convidou homens. Por quê? Porque a mulher, conforme diz a senhora White, que ela deve ficar no lar, cuidar dos seus filhos. Aí você pode dizer para mim: mas hoje é moderno. Hoje tudo é moderno e a gente sabe que a mulher tem que trabalhar, ajudar o marido e etc. Mas vejam bem, você pode trabalhar, mas você tem que cuidar das suas moedas de prata. Se você não cuidar das suas moedas de prata, elas vão se perder. Você vai perdê-las, o que é pior. Então todos nós temos que abrir nosso coração, nossa mente para Jesus. Vamos ouvir Jesus nesse instante, enquanto o trio vai cantar um hino muito especial, cuja letra foi feita pela Ana Paula e cuja música foi feita pelo Lucinho na placa. Então, Deus possa continuar abençoando vocês dois.